Hoje, a crise do momento, a polêmica fake news. Você vai conhecer também o projeto do Lar Escola de Maringá, que trabalha com arte e educação, além de dicas de cinema e a coluna de esporte. Está no ar o Acontece na Maringá. A gente começa o jornal de hoje com um tema polêmico, a fake news. Elcio, é com você. Isso mesmo, Michel. Polêmico e também muito atual. Nós vamos falar hoje sobre fake news. E para falar a respeito, nós estamos recebendo aqui o mestre e professor Ronaldo Neso. Eu queria agradecer pela presença e para falar a respeito desse tema tão polêmico e tão atual que é fake news. Obrigado, Elcio. Prazer estar aqui. Vamos lá. Começamos então o que é e como surgiu a fake news. Elcio, eu acho que falar sobre origem é sempre um pouco complicado, porque a gente está falando de informações mentirosas, e informações mentirosas existem desde sempre, né? Mas com caráter noticioso, a gente tem informações a respeito disso, de que existe desde a antiguidade, ou seja, antes mesmo de Cristo, a gente já tem, ou a gente já teria, em alguns momentos, algumas informações desvirtuadas com o objetivo de favorecer alguém. Na Idade Média, isso é muito recorrente. Na Idade Média, essa ideia de ficção e verdade, não existe uma distinção muito grande, né? A gente tinha publicações no final da Idade Média, quase início da Idade Moderna, ainda antes do jornalismo, que ocorriam na Europa para favorecer determinados reis, determinados imperadores, gente que se opunha também a governantes, e elas circulavam como verdades, mas eram fictícias, conteúdos fictícios. Então, entender ou dizer assim, existe uma origem é muito difícil, mas ela existe há bastante tempo. O termo fake news já é mais recente e aí tem muito a ver com esse universo que a gente tem vivido mais recentemente na internet, ou seja, são conteúdos falsos que circulam na rede. Hoje, inclusive, o termo fake news, ele está deixando de lado, estão mudando esse termo, né, professor? O detalhe é que a gente chama de fake news, pelo menos aqui no Brasil, quase tudo, né? Então, às vezes, um meme que tem algum conteúdo mentiroso, você classifica como fake, né? Como falso ou fake news. Mas a gente poderia englobar todo esse conteúdo que funciona com efeito de verdade, produzindo ou distorcendo, né? Produzindo essa sensação de verdade ou distorcendo a verdade como pós-verdade. Esse seria o conceito maior, que inclusive foi a palavra, né, post-truth, foi a palavra de 2016, eleita como a palavra de 2016, até por conta da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, pós-verdade é um termo maior, digamos, que engloba tudo. Eu entendo fake news apenas como aquela, aí é um entendimento meu, com base nas leituras que a gente tem de alguns autores e autoras, que a fake news seria especificamente aquela notícia falsa que passa por notícia jornalística por ter estrutura semelhante à estrutura do jornalismo, ou seja, ela ter um título, uma linha fina, usar aqueles termos que são muito comuns do jornalismo, segundo fulano de tal, de acordo com ciclano, então ela tem uma estrutura semelhante à estrutura do texto noticioso. Então me parece que o fake news, esse termo fake news seria mais adequado para identificar isso, né? E pós-verdade como algo maior. Nos Estados Unidos já não estão usando nem fake news, já começam a utilizar o termo notícia lixo. Notícia lixo. E geralmente, assim, esse tipo de notícia sempre é em detrimento de alguém e favorecimento de outra pessoa, né? Sim, não existe notícia falsa que seja neutra, né? Toda notícia falsa, ela ataca alguém, ela busca prejudicar alguém e, ao fazer isso, beneficiando uma outra pessoa. Então, eu ataco através da notícia, digamos, a sua imagem, buscando favorecer a imagem de uma outra pessoa ou da minha pessoa, né? Então, isso é muito recorrente. Não existe neutralidade nessa notícia, não é só brincadeirinha, nunca. E qual o papel do jornalista em relação à fake news? Como que ele deve se portar, como que ele deve trabalhar para tentar combater ou pelo menos minimizar essa situação do fake news? Eu acho que
principal desafio é a gente, como comunicadores, né, nós como jornalistas, buscarmos cada vez um trabalho mais detalhado, mais cuidadoso, mais aprofundado, porque a gente vive hoje, Elcio, uma certa dúvida a respeito do próprio caráter do jornalismo. Então, nosso maior patrimônio é a credibilidade. E isso me parece que talvez a gente tenha, ou a gente está nesse momento em xeque, né? A nossa credibilidade está em xeque. Então a gente precisa trabalhar e trabalhar muito para resgatar a credibilidade. E me parece que resgatar a credibilidade passa por conteúdo de qualidade e transparência nos processos informativos. Como que a gente noticia uma denúncia? Como que é feita uma investigação? Porque ainda existe por parte, me parece que da população, a ideia de que um jornalista senta em frente a um computador e escreve um texto, né? Seja ele para a televisão, para o rádio, como se brotasse da cabeça, eu quero atacar o presidente. Então vou lá e escrevo com base em boatos. E falta às pessoas, me parece, a compreensão de todo o processo, de todo o cuidado, de toda a equipe que está no entorno, né, da produção de uma notícia. Então, dar mais transparência ao processo e ser muito cuidadoso com a qualidade, não ser apressado, eu acho que é talvez a maneira da gente fazer o enfrentamento desse universo de conteúdos falsos. Poderíamos dizer que num momento como esse, o jornalista, ele acabou relaxando e não se preocupando tanto em buscar a verdade, em conversar com fontes para saber o fundamento real dessa notícia? Eu acho, Elcio, que nos últimos anos, né, e aí quando eu digo nos últimos anos, não estou falando apenas de 5, mas talvez 20 anos, né, a gente tem esse processo de relaxamento que você está citando, muito também em função da pressão pelo furo jornalístico, né, pelo conteúdo novo em todo o tempo. Acho que a gente nunca teve tanta produção de conteúdo. E aí você, como jornalista, pressionado pelas estruturas noticiosas, né, o veículo de comunicação, o seu chefe, enfim, você tem que produzir cada vez mais. E aí o processo de apuração vai se perdendo. E aí a gente começa a ter cada vez mais conteúdos também duvidosos, né? O próprio jornalismo produz, às vezes, uma informação que está falha, que está faltando alguma coisa, faltou, de fato, apuração, né? Faltou profundidade. Então, me parece que isso tem acontecido, talvez, com mais frequência, talvez aí nos últimos 20, 25 anos, por conta dessa pressão para se produzir cada vez mais. E aí a gente ficou um pouquinho relaxado. E a gente agora precisa, talvez, produzir um pouco menos, mas produzir com mais qualidade. Para encerrar, vale a pena hoje trabalhar pelo furo ou esperar um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência e apurar melhor essa situação? Eu acho que apurar muito melhor, né? Eu acho que a própria ideia do furo jornalístico, que a gente sempre defendeu, inclusive nas redações, essa ideia começa a ser questionada porque são tantas estruturas hoje que possibilitam que você dê uma informação com rapidez que é muito difícil você assegurar que você deu aquela notícia primeiro. Hoje existem muitas possibilidades de você dar a notícia primeiro. E aí você, nessa busca, nessa ansiedade por dar a notícia primeiro, você se equivoca, pode colocar um dado errado, um nome errado, né? Você se basear, às vezes, muito mais no que alguém disse, mas sem te oferecer provas, e você erra. Então, eu acho que a gente precisa prezar, nesse momento, o conteúdo de qualidade. Então, mais cuidado, faz uma apuração e, na dúvida, não publica. Na dúvida, não divulga. Eu acho que é a melhor estratégia para a gente lidar com esse universo e resgatar a nossa credibilidade. Então, aquilo que a gente falar, não ter nenhum risco de ser questionado, né? Então, quando a gente falar, a gente tem autoridade para falar o que a gente está falando. Bom, gostaria de agradecer aqui a sua presença, a disponibilidade do seu tempo, que a gente sabe que é muito corrido. Muito obrigado mesmo, Ronaldo. Elcio, foi uma satisfação estar aqui, acho que para esclarecer ao público a respeito de um tema que é essencial, porque a principal vítima das fakes, dessas notícias falsas, é justamente a população, e a gente pode ter, inclusive, o risco, né, de ter
a democracia desestabilizada por conta de notícias falsas. Falamos com o mestre e professor Ronaldo Neso. É com você, Michel. E você gosta de um bom filme? Confira agora a dica de cinema da semana. Bem-vindo, bebê Dumbo. Todo mundo aqui é família. Não importa se é pequena. Você tem uma coisa muito rara, fascinante, mística, mágica. Vem comigo. Juntos nós podemos voar nas asas daquele elefante. Que foi? Pra onde ela vai? Faça alguma coisa. Dumbo, olha pra mim. Vamos buscar sua mãe. Acreditar nos filhos é fundamental. Vai! Você consegue, Dumbo. Acredite. Voa, Dumbo. Voa. Baby of mine. Dupla maringaense conquista bronze em etapa do Brasileiro. A dupla de vôlei masculina, representada pela Associação Maringaense de Vôlei de Praia, Eduardo Davi e Adrielson Silva, conquistaram neste domingo o terceiro lugar na terceira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Os paranaenses venceram a partida decisiva por 2-0 contra Oscar e Luciano. É a primeira vez que Davi e Silva sobem no pódio do circuito desta temporada. A Associação Maringaense de Vôlei de Praia conta com o apoio da Prefeitura de Maringá por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. E ainda falando em esporte, o comentarista Guilherme Garcia fala sobre o esporte da região. E vamos começar falando do Maringá Futebol Clube. O time maringaense está fazendo os últimos ajustes e preparando os últimos detalhes antes de estrear no Campeonato Paranaense de 2019. Os comandados de Antônio Piccoli estão fazendo aquilo que chama a parte final da pré-temporada e início de temporada já, para entrar em campo no próximo dia 20 e, claro, dar alegria ao torcedor maringaense que comparecer ao Estádio Regional Lee Davis, pois a estreia do tricolor é em casa contra o Rio Branco de Paranaguá às 5 horas da tarde. E a grande novidade é por conta do mascote, o Dogão, o cachorro, né, o novo mascote maringaense. O nome foi escolhido através de uma votação por internautas e esse nome foi o vencedor, Dogão, o novo mascote tricolor que vem aí para alegrar, motivar e animar muito a torcida que comparecer no Estádio Regional Lee Davis. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre a Cooperativa Mirim, que trabalha com arte e educação. A gente volta já. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensino de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Você vai conhecer agora um projeto do Lar Escola de Maringá em parceria com o Instituto Cicobi, com o objetivo de ensinar por meio da arte e educação. Brincadeiras e aprendizado, juntas na formação de um futuro cidadão. A cooperativa O Mundo em Nossas Mãos trabalha com a arte e educação para criar jovens empreendedores. Este projeto é uma parceria entre o Lar Escola de Maringá e o Instituto Cicobi. Aqui, alunos em vulnerabilidade social que aprendem administração financeira por meio da arte. E ainda no final, um lanche como processo de aprendizado, uma vez que com fome não se tem retenção de conhecimento.
No projeto, tudo é feito com muito carinho. Todas as artes criadas são vendidas e a renda é trabalhada, assim como numa cooperativa. A Guarda Municipal de Maringá inicia a capacitação para a utilização de armas de fogo. 34 guardas municipais aprovados na formação em segurança pública na 2ª Escola de Formação e Aperfeiçoamento e Especialização de Praças. Passam agora por uma avaliação psicológica. A 3ª etapa do curso de capacitação de armamento e tiro terão 254 horas de treinamento com armamento municipal, a ser realizado em instituições de tiro em Maringá, Paranavaí e Presidente Castelo Branco. O bate-papo agora é com Maurílio Mardegan. Hoje nosso bate-papo é com Eliane Mariucci. Ela é sexóloga, formada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, psicoterapeuta de casais e doutorando em sexologia. Tem vários livros publicados, sendo o primeiro em 2010 e o mais recente em 2018, Na Cama com a Sexóloga. Olá, Eliane, tudo bem com você? Oi, Maurílio, tudo bem? E você, como está? Estou bem também, tudo ótimo. Fale um pouco sobre o seu livro Na Cama com a Sexóloga. Maurílio, esse livro, ele veio como uma celebração dos meus 26 anos de profissão, né? Onde eu falo de 10 casos que eu trabalhei nesses anos todos. Eu elegi 10 casos que seriam clássicos, né, dentro da sexualidade, falando dos problemas sexuais que o homem e a mulher enfrentam na cama. Então, assim, quando a gente fala em clássicos, aqueles mais comuns, né, de aparecerem e que dizem muita coisa. Então, na verdade, o objetivo era o quê? De partilhar com as pessoas as informações, né? Bem nesse sentido, bem com o foco da educação sexual, no sentido assim de estar podendo aproveitar as histórias de vidas das quais eu participei, das quais depositaram essa confiança em mim enquanto profissional. Então eu quis aproveitar isso e colocar essas informações para todas as pessoas de maneira geral. E como que surgiu a ideia de escrever livros? Na verdade, assim, chega uma hora que a gente vai percebendo que essa vivência de consultório é muito restrita, né? Principalmente na minha área, eu sempre trabalhei com a base da educação sexual, né? Bem assim, educar, no sentido de trazer informação, de trazer, né, de dar orientações. Então você vai vendo que fica assim, é muito pequeno esse mundo de consultório. E eu comecei uma autocobrança, assim, muito grande, e vira até no sentido de uma insatisfação. Eu falei, poxa vida, eu trabalho com o que eu quero, eu gosto da minha profissão, eu vejo que eu mando muito bem na minha área, mas está faltando alguma coisa. E até sacar isso que estava faltando, demorou um pouquinho, mas aí veio a ideia do livro, que na verdade foi numa entrevista com uma jornalista, que ela me fez um desafio. Ela veio me entrevistar, né, para um jornal da cidade e falou assim, olha, um dia ainda vamos escrever um livro. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Então, quando veio essa insatisfação, que ela foi consciente para mim, o que eu estava sentindo, eu tive imediatamente a lembrança da colocação dessa jornalista, e aí eu passei a escrever o livro. E o sexo ainda é considerado um tabu na sociedade atual? Olha, ainda é considerado um grande tabu. Claro que evoluiu muito, Maurílio, muito, 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 né? O fato, assim, da gente falar mais sobre isso, estar mais evidente. Algumas pessoas brincam um pouco mais. Eu vejo, assim, pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, assim, que as pessoas perguntam bastante, vão direto ao ponto, né? Evoluiu bastante. Essa é a minha avaliação hoje. Mas ainda os problemas são, assim, de outrora. E qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que querem quebrar esse tabu, essa dificuldade que tem
com o sexo? É justamente assim, buscar a informação, né? Seguir esse rumo das coisas. Procurar pessoas que entendem mais, procurar participar de eventos que falam sobre isso e principalmente buscar leituras sobre o assunto, né? Buscar falar com as pessoas que se tem mais confiança, que se tem mais liberdade, né? Para expor um pouquinho daquilo que está muitas vezes travado aqui dentro, né? Porque a gente tem que entender assim, né? Ou entender não, acho que é uma coisa entendida, mas tem que lembrar que somos seres sexuados, todo mundo veio do sexo, né? E ninguém vai conseguir sabotar isso ou deixar isso de lado, porque isso é uma virtude nossa, isso uma força nossa, uma energia nossa. Isso tem que partir do eu, né? Se eu me proponho a isso, eu busco isso e caminho nesse sentido, né? Eliane, obrigado pelo bate-papo, sucesso aí no trabalho. Eu agradeço muito, Maurílio, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e desejo mesmo muito sucesso aí na tua profissão. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi nosso bate-papo de hoje. É com você, Michel. Você confere agora a dica de livro da semana. Meu nome é Miguel Gonzaga, estou aqui para dar uma boa dica de leitura. No momento eu estou lendo o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, livro este que traça um roteiro de todos os nossos primórdios até a data presente, e conta bem a história de uma forma bem criativa, de uma forma bem inovadora, do que nós criamos da fala à escrita, da religião à economia, da política. Culmina ele, o autor, afirmando que a economia é a senhora de todas as religiões. E cita um bom exemplo. Bin Laden odiava os Estados Unidos, mas gostava muito dos seus dólares. Venha fazer comigo essa viagem. O Acontece na Maringá fica por aqui. Um abraço e até a próxima.